Mateus 24, 32 ao 36. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. O texto bíblico que nós acabamos de ler está dentro do sermão escatológico de Jesus, que inicia no capítulo 24 até o capítulo 26, que resume o fim dos tempos e outros acontecimentos futuros que ocorrerão até o fim do mundo. Jesus Cristo tinha dois propósitos ao ensinar estas coisas para os seus discípulos e, consequentemente, também para a sua igreja. O primeiro propósito que Ele quer que nós saibamos é que Ele voltará. Esta é uma certeza revelada nas Escrituras, em vários livros do Novo Testamento. Mas o segundo propósito é que os seus seguidores devem estar preparados quando Ele voltar. E observando os nossos dias, nem todos os cristãos têm consciência clara destas verdades. Do contrário, não viveriam como estão vivendo hoje. Na prática, o ser humano vive o que disse um certo cantor secular: deixa a vida me levar. Se deixarmos nossa vida natural nos levar, já sabemos onde nós iremos parar. Então, o melhor a fazer é deixar Deus levar nossa vida para onde Ele planejou nos levar e estar com Ele aqui agora e futuramente na eternidade. O contexto dos cristãos do Novo Testamento trazia em si suas mazelas e também as suas injustiças. Porém, aqui Jesus, neste discurso, traz à memória dos discípulos o cenário da época de Noé. Se você ler o capítulo 24, os versículos seguintes, a partir do versículo 37, Jesus vai fazer uma citação lá de Gênesis número 6. E Jesus afirma que a pregação da justiça estava acontecendo nos dias de Jesus, como também aconteceu nos dias também de Noé. E aquela geração não dava ouvido à pregação do pregoeiro da justiça, que era Noé. A consequência é que aquela geração de Noé é que foram surpreendidos pelo dilúvio. Foram avisados
e as oportunidades foram dadas. Entretanto, preferiram deixar a vida os levar conforme os seus instintos pecaminosos. Como exemplo do dilúvio, a segunda vinda de Jesus tem sido anunciada. Muitos não têm levado a sério este ensinamento, pois as Escrituras nos ensinam que depois que a porta da graça se fechar, muitos desejarão entrar e não poderão entrar mais. Este fato revela que nossa distração pode custar caro para a nossa eternidade. E o pior, substituindo os ensinamentos de Deus por coisas fúteis. Como Jesus aqui vai dizer, focar a vida em apenas comer, beber e acumular coisas para si. Mas você pode estar perguntando, que mal há em comer e beber? Não há nenhum mal. Mas isto, quando substitui a vida com Deus e os seus propósitos, se torna ou se tornará uma distração perigosa. O Novo Testamento, amados irmãos, ele é claro em apontar alguns sinais dos fins dos tempos. Seria salutar se não esquecêssemos desses sinais, à medida que estão surgindo com clareza nos nossos dias e diante dos nossos olhos. Rapidamente aqui eu quero citar alguns sinais. Lá em Lucas, capítulo 21, versículo 10 a 19, o Senhor Jesus Cristo foi escrito por Lucas, o médico amado, o seguinte, que acontecerá guerras, terremotos, epidemias, fome em vários lugares, e ainda diz, coisas espantosas, grandes sinais nos céus, e uma grande perseguição ao povo de Deus, que é a sua igreja. Aqui em Mateus 24, a partir do versículo 37 em diante, Jesus ensina a despreocupação com Deus e o apego das pessoas às coisas materiais. Só pensam em comer, beber e juntar tesouros aqui neste mundo. Em Mateus 24, 14, diz que estamos nos aproximando do fim, e este evangelho que nós estamos pregando será pregado a todas as nações. E o evangelho nos nossos dias tem alcançado as numerosas nações. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5, o apóstolo Paulo diz que haverá um tempo que os homens serão apegados aos prazeres transitórios do pecado, aos prazeres terrenos, pois os homens serão egoístas, avarentos, amantes de si mesmos, mais apegados às coisas do mundo do que com Deus. E nós estamos vendo isso claramente nos nossos dias. Mateus 24, 12, aqui também o texto que nós lemos na devocional. O esfriamento do amor de quase todos irá acontecer, por se multiplicar a iniquidade. 1 Timóteo 4,1 também diz o apóstolo Paulo: haverá apostasia da fé e doutrinas enganadoras, de espíritos enganadores e falsos mestres ensinando coisas pervertidas.
E nós estamos vendo tudo isto claramente nos nossos dias. Nosso desafio, irmãos, e zelo, é firmarmos nossa vida em Deus e Sua palavra, assumindo com Ele o compromisso de longo prazo, ou seja, até a volta de Jesus ou até a nossa morte. Por isso, desculpe. Por isso, a nossa mensagem nesta noite é a seguinte: vigiar, orar, desculpem. A nossa mensagem nesta noite é vigiar, orar e trabalhar até que o Senhor Jesus Cristo volte. Jesus Cristo, amados irmãos, aqui no capítulo 24 ao capítulo 26, ele ensina claramente que ele vai voltar e que nós, como igreja, devemos estar preparados para a sua volta. E quais são as recomendações do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja, que somos nós que estamos aqui nesta noite? A primeira delas é que, em primeiro lugar, a igreja deve estar vigilante até a sua volta. Mateus capítulo 24, versículo 42 é o versículo 43, aí do texto que nós lemos. Mateus 24, versículo 42 ao versículo 43. Portanto, vigiai, porque não sabei em que dia vem o Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Então essa é a primeira recomendação do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja, que somos nós nesta noite. É que a igreja deve se manter vigilante até o seu retorno. Irmãos e irmãs, a volta de Jesus, ela é certa. É uma promessa do Deus infalível. Precisamos vigiar, porque não sabemos em que dia ele vem. Devemos ficar atentos, porque a hora que não imaginamos, ele virá. Versículo aí 44. Por isso, ficai misericórdia. Por isso, ficai também vós apercebido, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A palavra não quer sair, mas vai sair, com a graça de Deus.
Então, amados, devemos ficar atentos, porque a hora em que não imaginamos, o Senhor Jesus Cristo voltará. Devemos estar atentos a tudo que nos cerca. Devemos estar conhecendo as Escrituras, que é a verdade, que só ela é que nos ajudará a discernir os tempos e as épocas pelas quais nós estamos vivendo. Não podemos estar distraídos com nada, pois o perigo está sempre nos rondando. As tentações nos nossos dias são grandes, procurando cada vez mais nos desviar dos caminhos do Senhor a cada dia. Por isso que Jesus diz: vigiai. E o que quer dizer vigiai? Não podemos dormir no quesito fé em Jesus Cristo e nas promessas de Deus para as nossas vidas. Significa também obediência aos princípios imutáveis da palavra de Deus, mesmo que muitos digam que isso é conversa de crente, que Jesus vai voltar, mas as Escrituras, elas afirmam que Jesus Cristo voltará. E esta é uma das doutrinas essenciais de Deus para as nossas vidas. Precisamos estar com os nossos olhos abertos e não fechados para os cumprimentos proféticos das Escrituras. Estarmos atentos às rotineiras armadilhas que o inimigo promove a cada dia, armando ciladas para que o povo de Deus caia nelas. Igreja de Jesus Cristo, todo cuidado é pouco nos tempos do fim. Devemos estar atentos aos sinais, guardar a nossa fé, que a Bíblia diz que foi entregue aos santos de uma vez para sempre. Guardarmos essa fé acompanhadas de boas obras que glorificam o nosso Pai que está nos céus. E aqui cabe uma pergunta para cada um de nós: como estamos nos preparando para a vinda do Senhor Jesus Cristo? Devemos, amados irmãos, ter olhos nos céus, a Bíblia na mão e o mundo debaixo dos nossos pés. Não deixemos a vida nos levar, mas levemos a nossa vida conforme a vontade e os propósitos de Deus para as nossas vidas. Por isso que o Senhor Jesus Cristo ensinou para a sua igreja naquela época: vigiem, não durmam, pois o inimigo, ele ataca sem parar. Enquanto vocês dormem, ele semeia o joio no meio do povo de Deus. Foi ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, esta é a primeira recomendação do Senhor Jesus Cristo para a nossa igreja, que somos nós nesta noite. Estejam sempre vigilantes, não durmam até a minha volta. Continuem vigilantes.
Mas a segunda recomendação do Senhor Jesus para a sua igreja também nesta noite está lá em Mateus 26, 41. Jesus está no Getsemane: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A segunda recomendação do Senhor Jesus para as nossas vidas é que devemos manter uma vida intensa de oração e sincera diante de Deus até a volta do Senhor Jesus Cristo. Este texto aqui de Mateus 26, 41, Jesus estava indo orar no Getsemane e pede especificamente a Pedro e aos filhos de Zebedeu para orar com ele. Diante de tanto cansaço, eles não conseguiram cumprir o que Jesus havia solicitado e acabaram dormindo. Nem vigiaram, que é estar atento, acordado, nem oraram. Jesus os repreende, perguntando se eles não podiam ficar com ele orando, nem mesmo por uma hora. Irmãos, diante desse exato texto, podemos fazer uma reflexão para as nossas vidas. Como está o nosso relacionamento com Deus? Com as tribulações da vida, temos o cuidado de buscar a Deus sempre? Ou somente quando nós estamos necessitados é que buscamos a Deus? A Bíblia nos ensina que o nosso Deus e Pai, Ele está sempre de braços abertos, esperando nossas súplicas, nossa oração, para que Ele, na sua infinita glória, derrame suas bênçãos sobre nós e sobre as nossas famílias. E, amados irmãos, sejamos sinceros. Estamos passando por um período turbulento em nosso país e no nosso mundo. A violência se apoderou das ruas de tal forma que igrejas, em alguns lugares, precisaram modificar seus horários para que adorassem o Senhor Jesus Cristo, sem estarem preocupados como voltariam para suas casas. Nós somos um povo privilegiado aqui no Brasil. As violências ainda está nas ruas, mas há lugares, há países que a violência é maior, a perseguição é maior. Estamos passando, amados irmãos, boa parte do nosso tempo como cristãos, orando sem cessar, como disse e ensinou também o apóstolo Paulo. Orar, amados, significa manter comunhão e relacionamento crescente de intimidade com o nosso Pai que está nos céus. Quem vive
uma vida constante de oração, ele está dizendo para si mesmo e para Deus que depende dele para todas as coisas. Por isso, nosso nível de oração determinará nosso nível de intimidade e relacionamento e dependência que temos do Todo-Poderoso. Se eu oro sem cessar, eu estou demonstrando que a minha vida, eu sou totalmente dependente desse Deus. Eu sou íntimo com esse Deus. Mas se eu não oro, se eu não busco como Jesus nos ensina aqui, nem uma hora, vocês podem orar comigo, e olha que aquele momento que Jesus estava passando foi um dos mais difíceis pelos quais ele passou antes da sua crucificação. Portanto, a nossa vida de oração, amados irmãos, é que determina nosso nível de intimidade, de relacionamento e de dependência com Deus Todo-Poderoso. Orar é uma das disciplinas espirituais mais importantes para o cristão, porque a oração nos ajuda a ficarmos de pé e seguirmos sempre firmes na presença do Senhor. Jesus nos ensina a orarmos, porque por nós mesmos nós seremos iludidos, nós seremos enganados, as densas trevas que nos cercam virão com intensidade à medida que os fins dos tempos se aproximam. Daí, amados, a necessidade de orarmos sem cessar. Vigiai e orai para que não caias em tentação. Irmãos, isso é palavra de Jesus Cristo. Quem não vigia, quem não ora, cai em tentação e vai pecar contra Deus. Não pode ser diferente. Para suportarmos as turbulências da vida, as tribulações que nos sobrevêm ou que nos sobrevirão, as angústias que perturbam nossa alma, as relações humanas quebradas, somente em Deus podemos vencer e estarmos preparados para tais realidades. O povo de Deus, que é a sua igreja, deve estar pronto, pois Jesus pode voltar a qualquer momento. Certo escritor chamado William Barclay, ele disse uma frase fantástica. Ele disse o seguinte: na oração, o homem entra no céu para poder enfrentar as batalhas da terra. Na oração, o homem entra no céu para poder enfrentar as batalhas da terra. Por isso, amados irmãos, que Jesus, lá em Lucas capítulo 18, versículo 7, ele disse: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele
clamam dia e noite, embora pareça demorado? Irmãos, todo cristão foi eleito por Deus para a salvação e para uma vida de total oração diante de Deus. Assim como a salvação vem de Deus, as orações para o povo de Deus são presentes de Deus que vêm dos céus. Por isso que Spurgeon certa vez disse o seguinte: as verdadeiras orações são como pombos correios, que encontram o seu caminho com extrema facilidade. Elas não podem deixar de ir para o céu, pois é do céu que elas procedem. Elas estão apenas voltando para o lugar de onde vieram. O povo eleito de Deus é um povo que Deus elegeu para viver em total oração a Deus. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que de dia e noite, olha, é constante, clamam a Ele, embora pareça demorado em defendê-los. Amados irmãos, nós temos um Deus. Quando nós colocamos nossa vida diante do altar de Deus em oração, em fervente oração, em entrega total a esse Deus, amados irmãos, é algo maravilhoso. É tempo, meus amados irmãos, de como igreja buscarmos a Deus e dizer não a Baal. Tem muitos que não estão em fervente oração, buscando a Deus, mas estão dizendo sim para Baal. É tempo de se humilhar na presença de Deus e viver o sobrenatural de Deus ainda no presente. As maravilhas de Deus muitas vezes não acontecem de forma sobrenatural no meio do povo de Deus, é porque o povo de Deus não vigia nem ora. É tempo de buscar a Deus e experimentar o sobrenatural de Deus em nossas vidas. É tempo de tocar os céus através da oração. É tempo de influenciar as novas gerações como os crentes vigilantes, perseverantes em oração. Devemos estar orando a Deus: Senhor, me dá prazer para que eu ore mais e mais diante de Ti todos os dias. É necessário nós estamos orando: Senhor, derrama mais amor no meu coração para que eu passe a amar mais aos meus irmãos e ao meu próximo. É preciso estar orando a Deus: Senhor, eu quero cada vez mais ser um crente ou uma crente consagrada a Ti. Me ajuda a ser um crente ou uma crente vigilante, estar sempre com os olhos abertos, atento para as ciladas do inimigo, contra os falsos pastores, os falsos mestres, os enganadores, os espíritos enganadores que estão ao nosso redor. Devemos estar orando: Senhor, me ajuda a pregar mais a Tua palavra.
Senhor, me ajuda a testemunhar mais que eu sou um eleito de Deus. Muitas vezes nós oramos só por coisas fúteis, por coisas passageiras. Nós não oramos muitas vezes pedindo mais intimidade com Ele, para termos mais intimidade com Ele. Me dá força, Senhor. Mas nós aprendemos nesta passagem bíblica, com o nosso Senhor Jesus Cristo e Mestre, que devemos estar sempre em oração, uma demonstração da nossa comunhão com Deus, que é através da oração, da leitura bíblica, para não cairmos em tentação. E uma coisa, amados irmãos, tem afetado os nossos dias, mas jamais nós como crentes devemos ser o quê? Enganados. São as ofertas que estão sendo trazidas para nós, para as nossas famílias, no nosso dia a dia, através das mídias sociais. Tenhamos cuidado, irmãos. As redes sociais são boas, mas tenham cuidado. Para saber manusear. Então, a primeira recomendação do Senhor Jesus para a sua igreja é vigiar. Estejam acordados, atentos. Segundo, orem incessantemente até a volta do Senhor Jesus Cristo. E terceiro e último, é que nós devemos ser encontrados trabalhando na obra do Senhor até Jesus voltar. Está aí no capítulo 24, o versículo 45 ao 51. Que diz assim, Mateus 24, 45 ao 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo, que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo, em dia que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. A terceira e última recomendação do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. Primeira, vigiar. Segunda, orar. E a terceira, trabalhar. Deus quer encontrar a sua igreja trabalhando em sua obra quando o seu Filho Jesus Cristo voltar. Jesus conta essa parábola aqui dos dois servos. Um é bom e outro é mau. Um é fiel e prudente e será bem-aventurado quando Cristo voltar, o achar fazendo a tarefa que designou. E qual foi a tarefa que foi designada? O versículo 45 diz assim, ó: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou, quem? Os seus conservos, para dar-lhe o sustento a seu tempo. Amados irmãos,
foi nos confiado, a nós está dando sustento a cada um de nós. Dá comida aos seus conservos. Já o servo mau acha que o seu senhor vai demorar, espanca os seus conservos e vai cair na bebedeira com os hipócritas. E nós sabemos qual será o fim. E Jesus aqui nos ensina que devemos aguardar a volta do Senhor Jesus, fazendo fielmente aquilo que pediu que cada um de nós fizéssemos na sua obra. Antes de subir aos céus, Jesus deixou uma ordem missionária para a sua igreja: viver a fé de maneira viva e poderosa, o amor de forma intensa e profunda, servir ao próximo como expressão da graça de Deus em nossas vidas. Ele deixou também o encargo de continuar sua missão no mundo para a igreja: é de salvar e libertar pecadores que estão vivendo no pecado. Ele disse para a igreja toda: ir para o mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos e discípulas em todas as nações. Nosso trabalho é edificar uma igreja viva, amorosa, cheia de graça, para acolhermos novas vidas e estarmos buscando em todo o tempo ou em qualquer lugar que o Senhor nos enviar. Irmãos, esse ensinamento aqui é profundo. Eu, você, que somos discípulos e discípulas de Jesus, Ele deu uma missão, uma tarefa a cada um de nós para trabalharmos na sua obra. E devemos aguardar a volta do Senhor, fazendo fielmente aquilo que Ele pediu que nós fizéssemos. E aqui, amados, cada um crente ou uma crente, um crente ou uma crente, individualmente, todos sabem o que Deus quer que venhamos fazer em nossas vidas. Deus concedeu dons para a igreja, e cada um Deus capacitou para funcionamento da sua obra aqui na terra. Todo crente deve trabalhar na obra do Senhor. Eu fico impressionado com tantas pessoas que são eleitos pela igreja para determinados cargos na igreja, e que muitas vezes abandonam, e que muitas vezes até acham que estão cansados, que é enfadonho continuar servindo ao Senhor na igreja, na função que o Senhor designou para ele ou para ela. Irmãos, minhas irmãs, saiba que se Deus designou eu ou você para trabalharmos na obra de Deus, este é um dos maiores privilégios que um ser humano pode receber na sua vida. Você, eu, todos nós fomos comissionados pelo Senhor para trabalharmos para o Senhor, Criador dos céus e da terra. Meu irmão, minha irmã, vem aqui um alerta para você
e também serve para mim. Quando Deus lhe designar para uma função na igreja, não deixe de lado ou não corra da responsabilidade. Senão você vai estar inserido dentre aqueles, sabe o que? O Senhor está demorando em vir. Não vai vir agora não, falta muito tempo. Se Ele não vier, talvez Ele possa lhe chamar pela morte. Mas todos nós iremos prestar contas da função que Ele colocou sobre a minha e a sua vida. Trabalhemos para o Senhor com alegria. Muitos às vezes ficam querendo só, eu vou abrir aqui um parênteses, cargos de destaques, né? Irmãos, todos aqueles que foram vocacionados, eu vou dizer aqui, eu como pastor, todos aqueles que são chamados para o pastorado, algum momento em sua vida, ele não desejou ser pastor, mas foi Deus que vocacionou. E a quem Deus vocaciona, não está nos colocando na igreja como uma função de destaque, mas uma função de maior responsabilidade diante de Deus. Você ser um pastor, você ser um presbítero, você ser um diácono, você pensa você pastor, você pensa você presbítero, você pensa você diácono, Deus não vai lhe pedir conta do cargo que Ele lhe concedeu na igreja? Vai pedir. Você é professor de escola dominical, professor de criança, você pensa que ensinar qualquer coisa é viável aos olhos de Deus? Você que é zeladora da igreja, você que faz qualquer outra função na igreja, presidente do patrimônio, sobre qualquer um, você pensa que é pouca coisa? Não. Todo trabalho é trabalho para o Senhor. Agora, existem funções de maiores responsabilidades, mas todos também devemos ter responsabilidades. A quem muito é dado, muito mais será cobrado. E sabemos que o pastor é o mais cobrado de todos. Os presbíteros são os mais cobrados de todos. Os diáconos são os mais cobrados de todos. Mas todos nós seremos cobrados por Deus. Todos nós, um dia, prestaremos conta a Deus da nossa mordomia cristã. Somos mordomos de Deus. Devemos cuidar daquilo que Ele confiou em nossas mãos. Há muitos religiosos fazendo muitas coisas que Jesus Cristo não pediu para fazer e não estão fazendo o que Deus requer que eles façam. Alguns não estão fazendo e ainda há outros que impedem outros a fazerem. O pior é isso. E aqui eu vou citar uma frase, amados irmãos, para concluirmos desta parte desse sermão. Nossos planos e projetos para o futuro levam em consideração a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Vou repetir. Os nossos planos, os nossos projetos para um futuro levam em consideração a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo?
Será que estamos planejando, fazendo projetos para as nossas vidas, para lá na frente nós desfrutarmos, e estamos esquecendo da segunda vinda de Jesus Cristo? Não, irmãos, nos nossos planos e nos nossos projetos devem estar em primeiro lugar a certeza que Jesus Cristo voltará a qualquer instante. Nossos planos, nossos projetos que temos aqui para esta vida, quando Ele voltar, vai acabar. Mas para os nossos projetos e planos futuros, o primeiro deles, que deve estar na nossa lista, sabe qual é? Eu devo estar preparado para a segunda vinda do Senhor. Eu jamais posso deixar de trabalhar na seara do Senhor, porque foi Ele que me chamou, e Ele um dia vai pedir contas daquilo que Ele entregou, o talento que Ele colocou em minhas mãos. É isso, amados. Devemos trabalhar como igreja enquanto é dia, pois a noite vai chegar e não haverá mais tempo. Não deixemos para servir a Deus no último momento da nossa vida. Tem pessoas que ficam se queixando, que não tem mais condição de servir. Ah, se eu fosse mais jovem. Ah, se eu tivesse uma condição melhor. Ah, se eu fosse aposentado, eu serviria maior ao Senhor. Irmãos, quem não servir enquanto estiver ocupado, quando estiver desocupado, vai encontrar qualquer outro motivo para continuar não servindo a Deus. Deus só chama pessoas ocupadas. Deus só chama pessoas trabalhadoras. Deus abençoa essas pessoas no seu trabalho, na sua família, porque firmaram um compromisso com Ele e continuam trabalhando no secular, mas o tempo do Senhor eles nunca esquecem. Eles estão lá, firmando o seu compromisso que Deus colocou sobre a sua vida. Terceira recomendação do Senhor para as nossas vidas é que devemos ser encontrados trabalhando na obra do Senhor quando Ele voltar. Como é que está a nossa vida, amados irmãos? Temos desempenhado a função que o Senhor nos entregou para trabalharmos na sua obra? Ou você já está achando que é cansativo demais, já chegou uma idade que você não tem mais pique para fazer aquilo? Deus não quer desculpa. Quando Ele voltar, Ele diz: bem-aventurado aquele servo, quando seu Senhor voltar, encontrar fazendo o que lhe foi ordenado. Deus não quer saber se você é jovem, Deus não quer saber se você é idoso, Deus quer encontrar você trabalhando na sua seara. E cada um de nós sabemos a que função Deus nos colocou em sua seara para trabalharmos. E concluam dizendo o seguinte: esta foi a mensagem do Senhor para as nossas vidas e para a sua igreja nesta noite. Vigiar, orar e trabalhar até que Ele, o Senhor Jesus Cristo, volte. Este é um assunto muito sério, que deve ser tratado com muita solenidade, pois Ele coloca
em risco o futuro da alma daqueles que ouviram estas recomendações do Senhor Jesus Cristo. Que como igreja retenhamos estas recomendações do Senhor Jesus Cristo. Continuar vigiando, orando e trabalhando na sua obra. Porque o noivo, que é Cristo, voltará para buscar a sua noiva, que é a igreja e que somos nós. Então, amados, no domingo de noite, esta é a mensagem do Senhor que Ele tem para a sua igreja, que nós acabamos agora de pronunciar para toda a igreja. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê força, vigiando, orando e trabalhando. E assim estaremos cientes que quando o Senhor Jesus chegar, receberemos do Senhor com estas palavras: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, também hoje te colocarei sobre o muito. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.